Olá, boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Meu som está chegando bom para vocês? Sim, tá tudo certo. Boa noite, para mim tá ótimo. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada. Eu queria pedir a vocês, só que no chat vocês botassem de onde vocês são, em que área vocês atuam, certo? Escrever no chat mesmo para a gente poder, todo mundo ter uma ideia de onde cada um é, de onde cada um, como cada um chegou por aqui, né? Bom, meu nome é Maria Marta, boa noite a todos. Eu sou de Uberlândia, carioca que vim parar em Uberlândia. Ok. Sou psicóloga pós-graduada, mas no momento sou mãe. Parei, estou só como... Só não, né? Porque é uma das coisas mais importantes. Estou mãe no momento. Certo. E mexendo no WhatsApp, vi a sua propaganda, me encantei e falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. E aqui estou. Tá certo. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Bem, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o trauma, certo? Trocar ideias. Eu quero compartilhar com vocês um pouco o meu conhecimento, um pouco a minha experiência com o trauma, tanto na clínica, certo? Privada, que eu trabalho há muitos anos, e os estudos que eu venho desenvolvendo no trauma e como isso tem criado uma diferença na forma que eu tenho trabalhado. Também com os outros pacientes que não são pessoas sobreviventes de trauma. Então, como o estudo com o trauma, de alguma forma, afetou e mudou toda uma forma minha de trabalhar na psicoterapia, me desenvolvendo um novo olhar, uma nova maneira de me colocar na relação terapêutica com meus pacientes, certo? Então, compartilhar um pouco. Eu vou mostrar só uns poucos slides e conversar com vocês sobre isso, e depois poder ouvir também vocês, certo? Talvez tenha pessoas aqui que também trabalham com trauma, como é a experiência, ou não, ou esteja curioso no tema, certo? Um assunto que vem despertando interesse cada vez mais. Eu acho que isso tem se tornado mais forte, principalmente com a questão da pandemia, né, que tem mexido muito com nossas emoções, com nossos estados emocionais, e a gente tem nos visto, não só o outro, mas a nós mesmos, com algumas experiências e sensações que antes a gente não tinha, certo? E isso tem feito, acho que a gente repensar a vida, as nossas experiências, né? E o que está acontecendo e como nós podemos, como psicoterapeutas e também como seres humanos, como podemos contribuir para que a gente tenha uma vida melhor, né? E aí a gente pensa no planeta como um todo, né? Como o planeta também pode viver melhor à medida que eu e o outro começamos a ter uma vida melhor, que a minha vida e a minha forma de enxergar o mundo também influencia o outro, né? Como diz Steve Porges, né? É das pessoas que traz um estudo recente, que é da teoria polivagal, e que esse trabalho tem interferido muito nas psicoterapias
que tem um olhar específico para o trauma, como em outras psicoterapias de uma forma geral, né? Como ele fala, viemos de uma sociedade traumatizada, ou seja, a história da humanidade é uma história de traumatização. E é a nossa história de trauma e vivemos traumatizados. Isso é um fato, certo? Mas isso não quer dizer que a gente não seja resiliente e não tenha capacidade de nos reinventar, certo? Mas a nossa história é uma história de trauma longo, a partir de uma perspectiva do sistema nervoso, certo? Então, vou trazer um pouco para você os estudos que a gente tem feito com o trauma a partir de teóricos, como Daniel Siegel, como Peter Levine também, que desenvolveu a somática experiência. Aí a gente tem Janina Fisch, que trabalha principalmente com a questão da dissociação nos sobreviventes de trauma. Temos Deb Dona, que trabalha com a teoria polivagal, que vem do trabalho de Steve Porges, certo? A gente tem Bruce Perls, que é um psiquiatra que trabalha com trauma, principalmente com crianças, certo? Ele é um psiquiatra infantil e se especializou e tem vários livros escritos sobre o trauma na infância. Entre outros que a gente tem pesquisado dentro da neurofisiologia das emoções, da neurobiologia do trauma. Porque a gente entende hoje que o trauma é um acontecimento, certo, que afeta a vida da gente de uma forma global. Então, ele afeta tanto o cérebro como o corpo e como a nossa mente. E aí a gente não poderia esquecer, né? Eu acho que é um pioneiro nessa inovação e que trouxe um novo olhar para o trauma, começa com o trabalho de Bessel van der Kolk, que começou a atender sobreviventes de guerra, e aí ele traz uma nova perspectiva e começa a trazer a ideia que a gente não pode compreender o trauma sem colocar o corpo dentro da experiência traumática, já que o trauma é um evento que afeta diretamente o corpo, e o corpo é o palco do evento traumático. Então, a gente não pode pensar o trauma só pelo viés da palavra, pelo viés verbal, até porque quando o trauma quando o trauma, a experiência traumática vem fortemente na nossa vida, ela interrompe uma conexão essencial, que é a conexão entre corpo e cérebro. Por isso que as pessoas sobreviventes de experiências traumáticas muitas vezes não têm clareza de memórias, têm perdas da memória, não têm a clareza do que aconteceu, então perda da sequência do evento, não sabe o que foi antes, depois ou durante, mas tem a presença muito forte das sensações que invadem e que fazem elas se sentirem desnorteadas com a própria vida e sem um controle do que está acontecendo com ela. E muitas vezes essas sensações não são necessariamente vinculadas a uma memória, a uma lembrança, porque essa é um corte que acontece entre a amígdala e o hipocampo. A gente pode entender isso como um mecanismo protetivo do próprio sistema nervoso, que tem uma função de preservar a sua vida, certo? Então, a experiência traumática, ela fica principalmente a nível subcortical. Aí eu quero mostrar só alguns slides e a gente conversar sobre, certo? Dá licença, desculpa te incomodar. Tem como aumentar só um pouquinho? Eu posso. Agora eu pergunto se é só, se mais está com dificuldade de outras pessoas me escutarem, minha voz está muito baixa. Ok, então agora melhorou? No máximo. Tá ok, mas agora melhorou? Melhorou um pouquinho.
Melhorou. Eu acho, eu vou subir aqui o volume. Peraí. Não, meu volume está no máximo Obrigada. mesmo. Eu acho que pode ser minha voz que eu estava falando baixinho para vocês, quase que com a voz mais baixa, talvez fosse isso. Agora melhorou. Obrigada. Vamos lá. Melhorou agora? Pronto. Melhorou, tá melhor. Ótimo, Obrigada. deu um toque. De nada, Maria. É bom saber, né? Que a gente sai falando e fica pensando que está tudo ok, que está tudo funcionando, né? E a gente precisa mudar. Então, vamos aqui. Então, essa é uma citação, certo? Sobre o trauma, que eu acho bem interessante, que é quando a vida passa a ser perigosa e as sensações corporais passam a serem experimentadas como um monstro, a única alternativa é se separar de si mesmo, se isolar e se congelar. Então, as pessoas que passam por experiências traumáticas, principalmente experiências de o abuso e os traumas relacionais no início da vida, eles têm o efeito forte de nos congelar. Se separar de si mesmo e se dissociar é uma forma de manutenção da própria vida. É como se algo que é tão insuportável, é como se eu preciso, de alguma forma, apagar a experiência da minha memória. Certo? Então, eu não sei o quanto vocês são familiarizados com o trauma, certo? Então, eu resolvi começar pensando o que é o trauma, o que a gente entende sobre trauma. É importante a gente entender que trauma não é uma doença. Certo? Trauma é um evento que acontece, é uma experiência que acontece na vida da gente. Agora, essa experiência pode nos adoecer. Tá? Então, é aquele evento na sua vida que lhe coloca numa situação onde a sua experiência é de impotência. Tá? Você se sente impotente, incapaz e, uma coisa importante, sem saída. É aquele lugar, eu não tenho saída, eu não tenho como sair, como escapar dessa situação e não tenho como me defender, lutar contra ela. Então, isso significa que é um evento que vai sobrecarregar o seu organismo, vai sobrecarregar o seu sistema nervoso, e isso lhe desconecta. Tá? Vai ser uma experiência traumática. Por isso que é muito comum que pessoas que passam por eventos traumáticos muito intensos, acontece delas na situação específica, como um abuso ou uma agressão física, uma violência física muito forte, a pessoa não consiga se movimentar. Ela fica paralisada. É como se ela não consegue se defender da ação agressiva do outro. Tá? Isso por que isso acontece? Porque exatamente o sistema nervoso vai ativar a resposta de sobrevivência mais adequada e apropriada para aquele momento, certo? E o que seria isso? Vamos pegar uma ideia do sistema nervoso, certo? O nosso sistema nervoso tem uma hierarquia, se a gente pensar em termos do sistema nervoso autônomo, que tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso parasimpático se divide em vagal ventral e um vagal dorsal. Então, a gente tem 3 ramos do sistema nervoso que está ligado a 3 respostas adaptativas da nossa vida, que significa essas respostas? Garantir a nossa segurança, a preservação da nossa vida.
Então, quando eu estou em perigo, eu aciono o meu sistema nervoso simpático, que pode ser para uma ação de luta e fuga, mais eminente. Se essa ação não é possível ser realizada, certo? Diante da impossibilidade de lutar ou fugir, o meu sistema nervoso automaticamente vai ativar a resposta mais primária e primitiva de sobrevivência, que está ligado ao nosso parasimpático, ao sistema dorsal vagal, que é a resposta de imobilização, de paralisação, de dissociação, que é quando você fica sem ação, como se você não tivesse, você fica totalmente congelada, como se você não tivesse ali, naquele lugar, naquele momento. Isso é uma resposta que está ligado com o nosso, em relação ao nosso cérebro, é na nossa área no nosso tronco encefálico, que está ligado às nossas respostas mais primárias e primitivas. Você não precisa pensar para agir, você age, porque a mensagem é sobrevivência. Então, você ativa o botão de sobrevivência. Quando eu ativo o botão de sobrevivência, eu não vou pensar em estratégias. A resposta mais primária da gente é garantir a nossa sobrevivência. Isso é muito comum ver no reino animal. Se você botar no Google, tipo, animal presa escapando de predador, é comum você ver, por exemplo, uma zebra sendo perseguida por um leão e ela desmaiar, cair se fingindo de morta quando ela não consegue fugir. E aí o animal vem, cheira, chega perto e não tem nenhum sinal de vida, o corpo está congelado, não tem sangue, né, tudo está frio, o animal vai embora. Depois a zebra se levanta, treme, que é uma descarga fisiológica, e em seguida ela volta ao caminho. Então, isso é um mecanismo natural de sobrevivência, é a nossa parte mais antiga do nosso cérebro, certo? Dentro do desenvolvimento, da evolução do ser humano. Que isso vem dos répteis, o nosso cérebro dos mamíferos, aí a gente vai ter o cérebro, a segunda parte, que é o nosso sistema límbico, o nosso cérebro emocional, que a gente responde com as ações de luta e fuga, e a nossa terceira, a parte mais evoluída, que seria o neocórtex, que você só encontra nos seres humanos, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de ter estratégias, de desenvolver outras habilidades cognitivas, certo? Então, a gente tem essa hierarquia. Diante do perigo, se a negociação não é possível, a segunda alternativa é luta e fuga. Se a luta e fuga não é possível, então é congelar. Sobrevivência. Então, isso é automaticamente ativado diante de situações extremas na vida da gente, que são as situações traumáticas que estão fora da nossa perspectiva do cotidiano. Né? E isso é uma coisa importante a gente entender, porque ajuda algumas pessoas que passam por trauma e por situações muito difíceis, elas entenderem por que elas não responderam, porque elas ficaram paralisadas. Isso é uma outra questão importante. Normalmente as pessoas, às vezes, elas sentem culpa ou vergonha porque elas acham que poderia ter feito alguma coisa. Elas fizeram. Elas se congelaram. Essa foi a resposta que o sistema nervoso fez para preservar a vida. E isso não é uma resposta pensada, não foi uma decisão consciente. O sistema nervoso decide, sem que você tenha consciência dessa escolha, porque isso passa por baixo da consciência, está ligado à preservação da vida. Tá? Esse é um ponto importante para a gente entender sobre o trauma. Como o nosso organismo responde em situações traumáticas. Então, o trauma, como ele invade o nosso organismo dessa maneira tão forte, é como se a gente perdesse a nossa base segura.
você perde a segurança. Você fica sem... Quando você é invadido por sensações, às vezes você fica sem o controle dessas sensações e isso começa a gerar uma insegurança. Sabe aquela sensação daquela ansiedade ou daquela agitação que entra e que você não consegue botar para fora? Vamos falar de uma coisa que pode acontecer no cotidiano da gente sem ser um grande trauma. Às vezes a gente começa a ficar agitado, não sabe por que está agitado e não consegue parar a agitação. Tá? Então isso acontece abaixo da... Isso significa que alguma coisa aconteceu que nos afetou, que botou o corpo da gente em alerta e ele fica agitado porque ele está em alerta, que alguma coisa está dizendo que a coisa não é confortável, não é seguro. Isso pode acontecer em situações cotidianas da gente, como falar em público, às vezes, certo? E você tem a sensação de que você não tem um controle sobre isso. Eu sei o que eu vou falar, eu estou segura, mas naquela hora que eu me vejo diante daquelas pessoas, dá um branco, dá uma agitação. Isso é uma situação de estresse. A situação de trauma, pense esse acontecimento numa intensidade maior e mais intensa e que necessariamente pode não ter uma lembrança associada. Tá? Eu não tenho uma memória clara porque eu sou invadida por essas sensações. Como às vezes não conseguir responder, ficar sem conseguir ter uma ação, nem uma palavra, nem um gesto em algumas situações. Esse pequeno mapa é para mostrar o seguinte: a gente recebe um estímulo do mundo externo. O trauma a gente pode considerar um estímulo que aconteceu de fora, que sobrecarrega o nosso organismo. Então você recebe a informação. A amígdala tem a função de quê na vida da gente? De validar a experiência, vai processar o que é positivo, o que ela considera positivo, negativo, o que é bom, o que é ruim, o que significa segurança ou perigo, e ela envia essa mensagem para o hipocampo, que é onde a gente tem nosso mapa cognitivo, a nossa memória, tem nossas aprendizagens, nossas experiências, e no hipocampo a gente vai verificar se a gente conhece aquilo e se a gente sabe como responder aquilo. O córtex recebe a mensagem, avalia, faz a escolha do que ele considera a resposta mais adequada dentro da mensagem que ele recebeu. Ele responde e aí a gente tem uma ação lá fora, certo? De acordo com essa mensagem. O que é que acontece no trauma? Esse caminho é interrompido. Então, o excesso de estímulo é tão forte, a amígdala é invadida, tem uma necessidade emergente de responder, porque recebe uma mensagem como se fosse sobrevivência, tem que fazer algo. E isso não tem tempo, isso não chega ao hipocampo nesse processo bem clarozinho que vai para o córtex. Então, você tem que ter uma ação, você vai ter uma resposta. Então, há uma desconexão, e quando acontece isso, o que é que acontece por essa sobrecarga? A experiência aqui não vai ser processada a nível do hipocampo, então você não vai construir uma memória clara da experiência traumática, então você fica como se fosse com vácuos, com buracos na memória. Então você não tem, como é que essa memória ela fica guardada? Ela fica guardada a nível sensorial, principalmente. O trabalho com trauma é um trabalho também com as memórias, com o nosso sistema de memória. E aqui a gente está falando, a memória traumática é uma memória sensorial, certo? É uma memória processual, ou seja, ela é sempre uma memória implícita, tá? Aí a gente vai entender os disparos e os gatilhos sensoriais que um cheiro pode trazer, que um som pode trazer. Eu posso estar numa reunião entre amigos, me divertindo, rindo de uma forma muito tranquila, mas aí eu escuto um som diferente e em questão de 5 segundos eu mudo, eu começo a ficar tensa, começo a ficar agitada, começo a sentir um ataque cardíaco, e começo a achar estranho, porque está tudo bem, eu estou com pessoas conhecidas, estou me divertindo, estou rindo, e eu posso não ter muito claro, mas o som que eu escutei, ele ativa uma memória sensorial, ele é um gatilho.
E esse gatilho vai ativar todo o sistema nervoso que vai entrar em ação, porque o que é que acontece? Para o sistema nervoso, naquela hora, aquele som, ele traz a experiência traumática não como uma memória do passado, mas como uma experiência do aqui e agora. Como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento. Então, o organismo se prepara todo para agir diante do perigo que ele sente que ele está vivendo outra vez. Isso é um pouco o mecanismo do trauma. Está claro até aqui para vocês? Teria alguma dúvida? Não, tá muito bom. Ok, obrigada. Então, vamos seguir. Então, falando de memória, chega um ponto importante. A memória, como é a nossa memória normal? A nossa memória é mutável e dinâmica, certo? Mas a memória traumática, ela não é. Ela é estática e ela é fixa, tá? Isso significa que isso está relacionado com o fato de a gente ter dificuldade de construir novas experiências e novas aprendizagens para lidar com a experiência passada. Okay? Na memória normal da gente, que não é traumática, o que quer dizer? Eu tenho uma memória da infância e eu me lembro de um dia que eu estava caminhando, vamos dizer, com 10 anos e brincando, e aí caí e quebrei meu braço, e doeu, e eu me lembro que eu fui socorrida, que minha mãe me pegou, que me levou, que eu engessei o braço, que eu senti muita dor. Tudo bem, minha memória é normal. Passado o tempo, eu conto essa história. Passado o tempo, quando eu contar essa história, eu posso incluir novos elementos como novas sensações, porque a memória normal, ela vai mudando de acordo com suas experiências. Então, quando eu conto essa mesma memória 10 anos depois, eu posso já contar rindo, e não como uma coisa que foi como uma brincadeira. Olha, aquela queda que eu levei, mas foi divertido. Aí eu vou me lembrar dessa outra vez, que foi muito gostoso, porque eu tomei muito sorvete, eu não podia tomar, porque como eu estava de braço quebrado, certo? Eu tinha direito a tomar muito sorvete, que era para me sentir mais confortável. E eu vou trazendo novos episódios e novas lembranças. É assim que funciona a memória da gente, sabe? E alguém traz um dado novo, você tem uma lembrança nova e a memória caminha. A memória traumática não acontece isso com ela. Ela sempre vem do mesmo jeito, da mesma forma, e ela fica fixa. Isso é que dificulta a mudança, a transformação na experiência. Então, no trabalho com o trauma, você precisa ajudar a memória a construir novas situações, como alguns recursos, trazer elementos que possam estar ao lado daquela experiência, para que ela possa recontar essa história de uma nova maneira, dentro de um novo momento, de uma nova experiência, tá? Poder entender que naquela época talvez eu não pudesse ter tal movimento, mas hoje talvez eu possa ter. Então eu vou acrescentar novos elementos, eu vou mudar algumas experiências. Isso é que na terapia, certo? Isso é um ponto importante. Ajudar a trazer dentro da memória traumática recursos e habilidades que foram desenvolvidos ao longo da vida, para que esses recursos e habilidades eles possam conversar com essa memória, com essa experiência difícil, construindo uma renegociação da lembrança, certo? É como se eu fosse renegociar a minha experiência, renegociar com a minha memória, construindo novos elementos, dando novas possibilidades. Então, a memória traumática é uma memória que fica parada. Por isso que sempre que ela vem como se ela tivesse
não sendo uma lembrança do passado, mas sendo uma experiência do aqui e do agora. Professora? Pois não, pode Consegue falar. me ouvir? Consigo. Consegue me ouvir? Ah, tá. Consigo, Natália, né? Natália. Boa noite para todo mundo que está ouvindo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como funciona o trauma de uma pessoa, por exemplo, que viu a mãe morrer. Então, ela viu a morte, ela não pôde fazer nada a respeito, e a mãe faleceu de um câncer, por exemplo. Como que funciona para essa pessoa reconectar novas memórias a essa memória que ela é fixa e estática? Tá. Vamos primeiro, Natália, pensar o seguinte: sempre é uma resposta, é uma pergunta, certo? No qual a resposta não é tão simples, certo? Como, primeiro, você tem que contextualizar as experiências, certo? Quantos anos tinha essa pessoa? Em que época da vida foi? Ela estava sozinha? Ela presenciou essa morte? Ela tinha suporte de outra pessoa na família? Você tem que entender todo o contexto. Se já era um adulto, um adolescente, era uma criança, que época da vida ela estava, porque cada época a gente tem recursos diferentes. Uma pessoa de 10 anos tem mais recursos do que uma criança com 5 anos, do que uma criança com 2, do que um adolescente de 18 anos, do que um adulto com 20, 30, 40. Cada idade tem um recurso diferente. E isso vai interferir na experiência do luto e na intensidade dessa experiência ser traumática, certo? Então, isso seria a primeira coisa a se pensar, Natália. Que vai fazer uma diferença de ser um luto ou uma experiência traumática, o outro é como se deu. É algo que ela presenciou, que ela assistiu, que ela estava só, se é uma criança, se ela tinha um suporte de uma figura paterna, de avó, se tinha família que poderia dar a experiência a ela de suporte para ela vivenciar a dor e a perda. É diferente de alguém que estava só, que não tem esse suporte. Tá? E aí, como trabalhar a experiência, você tem que passar por esse campo, Natália, primeiro. Entendi, obrigada, professora. Aí, seguindo aí, eu gostaria de mostrar esse desenhozinho. Todos nós aqui conhecemos Cebolinha, né? E Mônica, né? Professora Ana Patrícia. Diga. Adriana falando, e eu gostaria de continuar na mesma linha da pergunta da colega anterior, como um complemento. Quando nós temos um paciente que segue repetidos traumas desde a infância, ele tem mais dificuldade para elaborar os outros traumas na forma adulta? A construção psíquica dele vai estar mais fragilizada? Porque é comum a gente pegar em consultório um paciente que vem de múltiplos traumas, já começa com trauma perinatal e vários outros traumas. Os outros traumas que virão serão maiores e de forma mais dolorida e mais fixa? Adriana, a primeira coisa que eu lhe diria aí, você está falando do trauma complexo, do trauma do desenvolvimento, certo? Que não é de um evento traumático, você está falando de pequenos eventos ao longo do desenvolvimento, de experiências negativas, traumáticas ao longo do desenvolvimento, que se repetem, que são duradouras, e que isso tem a relação dentro do estudo entre trauma e apego, certo? Aí a gente tem que compreender a estrutura de apego, certo? Que vem de Bowlby, e hoje você tem, vamos dizer, uma releitura, uma forma que Siegel traz, por exemplo, quando ele vai falar da neurobiologia da relação interpessoal dentro do trauma do apego, dos estados afetivos. Então, é importante a gente entender que uma criança que tem um apego seguro, ela tem mais condições
potencialmente de responder de uma forma mais positiva a uma experiência traumática do que uma criança que viveu um apego inseguro. Certo? De que eu tenho na minha história um apego inseguro, seja evitativo, seja desorganizado, ou seja ambivalente. Então, isso vai me dar menos condições de uma resposta mais positivas. Então, a gente está falando aí dos fatores psicológicos que interferem nas respostas de estresse e trauma. A sua Isso pergunta passa por aí. Certo. Certo? Então, eu hipoteticamente não, no setting, eu vou separar esses 2 pacientes e o direcionamento do trauma, da terapia vai ser diferente, porque eu vou ter que construir resiliência nesse meu paciente que tem o apego, tem problema lá na fase do apego, para este que teve um trauma focal, ou no máximo 1 ou 2 experiências traumáticas. Eu diria que você nem vai ter que mudar a direção. Mas pense o seguinte, a base da terapia, principalmente a terapia com trauma, ela é uma terapia relacional. Então, você tem que estar trabalhando a relação, certo? E o apego é algo que se constrói na relação. E dentro desse encontro terapêutico, qual é a primeira coisa que você tem que olhar na experiência traumática? É construir segurança, uma relação segura, um espaço seguro relacional, certo? E isso, independente da pessoa ter apego seguro ou não, você precisa ter essa construção, certo? Ok? Então, se uma pessoa tem um apego seguro, imagine que talvez seja mais fácil para ela se reconectar. Estabelecer uma conexão, porque ela tem uma experiência anterior de conexão e de segurança. Então, vai ter mais facilidade de chegar nesse lugar. A pessoa que não tem essa experiência, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas essa base, ela é essencial no processo terapêutico. Então, nós, terapeutas, precisamos estar dentro do nosso lugar seguro para poder desenvolver e ajudar o outro a encontrar um lugar seguro e confortável com a gente. Então, essa é uma questão básica. Agora, essa sua pergunta, ela tem um direcionamento muito importante para uma coisa. Você diz, lá na frente, a adulta, ela sofre uma experiência traumática, certo? O que é importante entender isso? É que essa pessoa, talvez, ela tem muito mais facilidade e a probabilidade muito maior de a resposta dela ser essa resposta de congelamento. Dela não conseguir ter resposta de luta e fuga. Então, ela fica congelada, certo? Então, o trauma em si, a experiência traumática, ele tem a tendência de levar todos nós a uma resposta de congelamento pela impotência e a possibilidade de não ter saída e de permanecer nesse congelamento. Agora, as pessoas que passaram por experiências traumáticas na infância, que não teve um apego seguro, são pessoas que mais de 70% dessas pessoas, eu até diria quase 90%, os estudos apontam mais ou menos nessa direção, essas pessoas congelam e vão permanecer na vida numa resposta de congelamento. Tá? Obrigada, professora, me senti satisfeita com a resposta, a senhora passou por todos os pontos que eu gostaria de ter tirado dúvida desde o início, obrigada. Nada. Então, seguindo a Adriana e os outros, eu boto esse gráficozinho de Cebolinha por 2 coisas. Eu acho que é uma figura conhecida da gente, tá? E todo mundo, alguma vez leu Cebolinha ou Mônica, né? Ou já ouviu falar, e a famosa briga dele com Mônica e o famoso coelho de Mônica, né? Então, eu pego essas imagens de Cebolinha, que eu acho que são imagens leves para a gente falar de coisas que são difíceis. Tá? Então, a resposta de estresse e trauma, pense nessa curva, mas pense na curva como uma coisa na vida da gente. Você tem uma situação de perigo. Não. Você escuta algo diferente e aí você fica em alerta. O que será que vai acontecer? Tá? A gente tem uma situação de alerta.
A situação de alerta, se a coisa não passar, se ela continuar a crescer, ela vai com um alarme maior. Aí eu começo a sentir que a coisa está ficando mais perigosa. Aí isso significa o quê? Que desse estado aqui de alerta, eu começo a ativar o meu sistema nervoso autônomo simpático, tá? Que é normal e natural e importante que ele funcione, porque é a nossa preservação da vida, tá? Então, o estresse não é uma coisa negativa, ele é uma coisa positiva. Ele é negativo quando a gente não consegue ter uma resposta de estresse que faça com que a gente se reequilibre, certo? O estresse significa o quê? Uma situação que ativa o nosso sistema nervoso e que demanda uma resposta sua diante de alguma situação de perigo ou de ameaça. Então, você tem um agente estressante, que é uma situação de fora que lhe estimula, você vai ativar o seu sistema nervoso buscando uma resposta de estresse, aumentando o nível de noradrenalina, de adrenalina, certo? Para responder à ação, o sangue vai subir vamos pensar, o sangue vai subir para as áreas necessárias. Braços, pernas, lutar, correr, ativa o coração, o quê? Você ativa os seus olhos, ativa o seu ouvido, porque você tem que ficar atenta para ver de onde vem um perigo. Para saber de onde vem um perigo, você precisa dos seus olhos e dos seus ouvidos, certo? Isso é básico. Qualquer situação de perigo, a primeira coisa, você fica... Tá? E você se prepara, você precisa de energia suficiente para se preparar para a ação de luta ou fuga. Então, o corpo age dessa maneira. E isso é natural, e isso é importante. Então, aqui, vamos dizer, a gente está subindo, está no perigo, vai subindo. Aí, quando o perigo aumenta, chega a um ponto que você é grande demais, você uma expressão popular, estou lascada agora, não tenho saída, certo? O negócio é sério, e aí eu vejo que eu não posso lutar, nem posso fugir, né? E aí eu só tenho uma alternativa. O corpo só tem essa alternativa de sobrevivência, ele congela por preservação da vida. Tá? Então, o congelar, a gente não... Algumas pessoas até desmaiam, mas hoje não é tão comum. Os animais desmaiam mesmo, né? Eles paralisam, literalmente. Mas o nosso cérebro, certa medida que a gente evoluiu, paralisar para a gente é como uma mensagem, aí você vai morrer, aí a gente não faz muito isso, certo? Então a gente paralisa. Então pense o seguinte, sistema nervoso simpático ativado. Então eu preciso de uma resposta, tá? Lutar ou fugir. E quando eu faço isso, ainda fica ativado por um tempo, depois você fica agitada, respirar alto, fica ou falando muito, ou se movimentando muito, e depois do medo você tem uma sensação de cansaço, é como se o corpo ficasse exausto, muito cansado. Por isso que algumas pessoas, depois de uma situação difícil, elas dormem muito, às vezes dormem um dia, elas apagam, ficam sem energia, certo? Porque o que é isso? É a ação do sistema nervoso parasimpático para repor e recuperar a energia do corpo. Até aí, tudo professora, boa noite. Eu me chamo Karina, eu sou psicóloga especialista na área comportamental, na área de TCC, eu trabalho muito com isso. Para falar até, dar uma sugestão até para a Adriana, talvez, eu não sei se pode indicar um livro que ajude no processo, mas tem um livro muito bom que, inclusive, desde o início, a senhora tem falado sobre isso, né, da fuga ou da paralisação, né, que é o próprio instinto, né, o nosso próprio instinto de sobrevivência, né, digamos assim. Então, assim, no livro ele fala muito da gente tentar trabalhar uma consciência desse trauma nesses determinados pacientes, a depender, né, da intensidade que cada um tem, óbvio, né, se é algo que já vem desde muito jovem, é algo muito mais trabalhoso, óbvio, mas quando é algo que é um trauma que dá para ser compreendido e passar essa consciência para o paciente, isso facilita com que
a coisa seja mais relevada e provavelmente obtenha uma cura, assim, né? Então, assim, eu não sei, assim, Adriana, se você, eu não sei se pode, mas eu tenho esse livro, é um livro que ele fala muito sobre isso, ele é muito bom, né, de Peter Levine. Peter Levine, a somática experiência. Exatamente, o Despertar do Tigre, e é Curando o Trauma, ele fala exatamente tudo isso aí que você questionou, e mais, muito mais, muito mais. Fala de processos até infantis. E assim, me deu vontade de lhe mostrar quando você começou a questionar sobre essas dúvidas, porque a partir do momento que eu li, ele foi um bebedouro para mim, assim, muito, muito bom, que me deu artifícios para poder trabalhar com pessoas que estavam com TEPT, né, e até com próprios transtornos de ansiedade que vão gerando outros, né, TAG, pânico, toque, tal, enfim. E isso tudo adquire também o trauma, né? Você vai pegando pela base, vai vendo todo o contexto, como até a própria professora falou, vai vendo o contexto de tudo que aquilo, o que foi que causou aquilo, né? O que foi que fez com que aquilo surgisse e que criasse aquele sistema de congelamento e que permaneceu daquela forma. Por que não descongelar, né? Por que não obter uma busca de cura, como é o que a gente tenta fazer diante de outros processos de transtorno de ansiedade, de pânico, tal. Tudo bem que às vezes entra na área de psicofarmacologia, tal, que é necessária, a depender dos transtornos, extremamente necessário, não sou contra, mas existem sim processos de exercícios que ajudam muito a pessoa a identificar aquilo pela raiz e conhecendo, como eu falei no início, é tomar a consciência de que aquilo aconteceu. E a tomada de consciência é uma coisa muito importante que muita gente acha bobagem, né? Tipo, o que é tomada de consciência? Tomada de consciência é você saber de fato tudo o que aconteceu, né? Então, era isso. Ok, assim. Karina, obrigada pela contribuição. Imagina, obrigada, senhora. Então, Peter Levine é uma das pessoas que trabalha com trauma, certo? E que traz dentro dessa perspectiva da importância de você entender dos processos somáticos do corpo. Sim, porque como o trauma há uma desconexão entre o córtex e o corpo, ou seja, entre as representações mentais e os componentes físicos. Então, é importante a forma de você acessar na terapia muito trauma é através do rastreamento do sistema nervoso, ou do movimento de como o sistema nervoso responde, tá? Então, para falar um pouco disso, eu trouxe esse slide, que seria em cima do anterior. Aqui vou falar de 3 conceitos só para dar ênfase, certo, a vocês, que é o seguinte: eu estou trazendo o conceito de janela de tolerância, fazendo um link com a ideia do arousal, da estimulação do sistema nervoso, e trazendo um pouco aqui, em algumas palavras, uma coisa que passa dentro do conceito de neurocepção da teoria polivagal, certo? Claro que a gente não vai falar de tudo isso, mas só para a gente ter uma ideia, para entender o trauma, passar pela janela de tolerância. Então, a gente tem uma zona de hiperarousal, aqui eu estou me referindo ao sistema nervoso simpático, certo? Aqui o sistema nervoso parasimpático, e aqui a zona de arousal seria o sistema nervoso parasimpático ventral vagal, certo? E aqui o dorsal vagal, e aqui o sistema simpático, que é a resposta de luta e fuga, que eu já falei para vocês.
Então, vamos pensar na nossa vida, certo? Então, é o seguinte, esse sistema de janela, aqui, o ventral vagal, que é a nossa janela de tolerância, é o lugar onde acontece a nossa homeostase, certo? É o nosso arousal ideal. Aqui a gente está ligado porque são os momentos na vida onde eu sou criativo, onde eu posso ser produtiva, onde eu tenho a capacidade de brincar, eu interajo socialmente, eu tenho respostas de interação social, que é o que Pós vai falar. A nossa neurocepção de segurança nos permite desenvolver engajamentos sociais, interagir com outras pessoas. Tanto aprender, ser criativo, produzir, brincar. Então, esse é um lugar onde eu me sinto seguro. Por exemplo, agora nós podemos estar num momento de segurança. Se a gente pensar de uma forma geral, não seria um lugar aqui onde cada um está num lugar de ameaça. Cada um vai estar na sua casa, num espaço seguro, tranquilo, sem nenhuma ameaça, tá certo? A princípio. Mas a gente pode ter internamente uma sensação de insegurança, mesmo o ambiente externo parecendo ser seguro. Ou a gente pode estar se sentindo, não se sentindo confortável por alguma razão que possa ser externamente, que possa vir de um ruído que vem lá de fora, ou a gente esteja escutando alguém brigando, discutindo, e isso pode tirar a sensação de conforto e de segurança externa. E isso mexe com a nossa interação social e com a nossa conexão, certo? Com a gente e com o que a gente está fazendo. Então, esse é um espaço, vamos dizer, o espaço ótimo para a gente estar na vida de uma forma saudável. E também uma coisa importante, aqui é o lugar que acontece a homeostase, isso significa que é o lugar que o organismo tem para se restaurar e reencontrar a saúde e a cura. Então, esse é um lugar importante que dentro da terapia você vai buscar trabalhar com o seu paciente, ajudando a ele a transitar nesse espaço para ele encontrar uma saúde interna, certo? Então, quando a gente está agitado, a gente pode estar agitado por várias razões na vida, mas, vamos dizer, a ansiedade é uma ativação do sistema nervoso simpático, certo? Então, quando a gente está hiperativado, a gente tem aumento de sensações, a gente está mais sensível às sensações, a gente tem uma reatividade emocional, uma sensação de hipervigilância, porque você está o tempo todo prestando atenção, é como se você fosse um guarda, certo? Um vigia noturno, diurno, que não pode descansar tudo, porque você precisa estar o tempo todo vigilante, que alguma coisa pode estar acontecendo. Isso normalmente é uma característica muito comum nas pessoas, nos sobreviventes de trauma e que desenvolve TPET, certo? Essa imaginação intrusiva, ou seja, os pensamentos são intrusos, entram pensamentos que você não controla, como lembranças, os flashbacks, certo? E tem também os pesadelos. E aqui a gente tem a elaboração cognitiva está desorganizada, porque é como se você tivesse com a cabeça extremamente ativada, muito pensamento, muita agitação. Então você não consegue coordenar as ideias, você está muito agitado. Isso é uma ativação do sistema nervoso simpático, certo? Que é o mesmo que nos prepara para a luta e a fuga. Então é um estado de vigilância. Agora, se você desce, certo? E está no parasimpático, aqui o dorsal, é a imobilização e uma dissociação, mas eu me imobilizo com medo, porque eu me congelo, é onde você vai encontrar características da questão da dissociação, da desconexão, a elaboração cognitiva é inábil, é como tem aquele torpor cognitivo, como se desse um branco na cabeça. Tem um torpor emotivo, que é esse congelamento, eu não sei o que eu sinto, eu me desconecto dos meus sentimentos, das minhas sensações. Há uma ausência de sensibilidade
e também um movimento físico reduzido ou ausente. Então, aí pense o seguinte, o trauma, estresse extremo, crônico e situações de trauma, eles vão transitar aqui. Há um colapso no sistema, certo? E ele não consegue nunca entrar num lugar onde haja uma sensação de conforto, de relaxamento, de tranquilidade. É sempre quando ele não está agitado, às vezes ele desce e colapsa a um estado apático, desenergizado, com falta de mobilidade na vida, de se conectar. Então, esses dois estados são estados onde as pessoas têm dificuldade a desenvolver relações sociais, certo? Ou porque elas estão agitadas demais, ou porque elas estão isoladas demais. Então, há uma característica comum nos sobreviventes de trauma, uma tendência ao isolamento, à evitação. E a gente conhece muito o TEPET, o transtorno do estresse pós-traumático, certo? Que acomete os sobreviventes de trauma. Isso foi muito identificado nos soldados que retornaram da guerra, certo? Que começou com os estudos de Bessel van der Kolk. São pessoas que passam por assalto, por situações, como você até fez referência, Adriana, situações únicas, às vezes, na vida adulta, traumática. Pode desenvolver TEPET, mas também pode não desenvolver o TEPET. Pode ter um estresse pós-traumático que dura um período e depois o organismo pode se reorganizar e não ficar com sequelas, desenvolvendo um transtorno. Ou porque recebe um tratamento, recebe o suporte adequado, no tempo adequado, um tratamento no período adequado, que ele tem suporte, tem apoio social, tem apoio familiar, e quando isso não acontece, o TEPET são os sintomas que vão durar e vão aparecer também depois de 6 meses do ano e que vão durar, que não vão embora, vão ficar, certo? E aí, dentro dos sintomas, é importante a gente entender que tem pessoas que passam por trauma e não desenvolvem TEPET, desenvolvem depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Muitas vezes estão ligados a histórico passado de trauma. A depressão é muito comum você encontrar aí o pânico em pessoas que tiveram trauma do desenvolvimento, tá? Ou nem sempre pessoas que passam por experiências traumáticas, que são traumas relacionais, certo? Traumas de abuso, nem sempre vão desenvolver TEPET. É muito mais provável que desenvolvam depressão, ou que desenvolvam transtorno de pânico, e muitas vezes vai ter, vai ter experiência, muitas vezes, a dor crônica. Existe hoje já alguns estudos e alguns teóricos que estudam o trauma têm feito relação entre a fibromialgia e experiências traumáticas, certo? Eu diria que a gente tem pouco conteúdo ainda sobre isso, pelo menos em português, é muito pouco. Então, a dor crônica tem uma relação com o trauma, certo? Pense que as experiências traumáticas, elas geram desorganização sistêmica, porque ela leva a uma desorganização do sistema nervoso. E essa desorganização do sistema nervoso vai alterar o nosso ritmo biológico, pode nos predispor a doenças psicossomáticas, certo? Desordens alimentares, as desordens afetivas, os transtornos de humor, a dificuldade de ter uma boa regulação dos estados afetivos, ou seja, qualquer situação tira ela com facilidade do equilíbrio emocional dela, ou ela se irrita muito fácil, ou ela se deprime com muita facilidade, certo? Então, são pessoas que têm dificuldade de gerenciar as emoções,
com algumas mudanças em um ambiente na qual elas não têm o controle desse ambiente, certo? Os problemas que a gente vai encontrar, problemas comportamentais, esquiva, isolamento social, reações, comportamentos reativos, muita reatividade em determinadas situações, e o isolamento social é muito comum, porque começa a dificuldade de se relacionar, de estar com as pessoas, ou relacionada ao medo, ou porque se sente incomodada, começa a estar num lugar, aí tem suor, aí tem taquicardia, e isso vai levando a um isolamento, tá? E aí também a esquiva, tá? Que leva a esse isolamento. Eu começo a evitar lugares, situações ou pessoas que possam ser gatilhos, que possam trazer flashback de algumas situações e que disparam gatilhos para mim, então eu começo a deixar de ir para tal lugar, começo a deixar de passar em tal rua, por exemplo, e isso pode chegar a um ponto que aí a pessoa não sai mais de casa, sabe? Ela vai criar um mundo onde ela se sente protegida, onde ela não se sente ameaçada pela experiência. Então, dentro desses comportamentos, que a gente vai dizer dessas alterações, pense, elas podem ser em nível de intensidade pequena ou se desenvolver até um distúrbio psíquico, um transtorno psíquico mais grave. A gente vai encontrar o TPET, né, que é onde você vai ter a reexperiência traumática, como os flashbacks e os pesadelos, que são os sintomas mais comuns, não esse só. A hipervigilância, certa agitação do pensamento, ficar em sobressalto, aí você vai ter insônia, certo? Você vai ter vários outros sintomas juntos. A depressão, porque há uma perda, quando há uma desconexão com os sentimentos, certo? Uma falta, uma perda da sensibilidade, principalmente dentro dos traumas relacionais, há muito um desinteresse pela vida, certo? E às vezes o luto entra aqui, talvez entre na pergunta um pouco de Natália, algumas pessoas, dependendo da experiência de perda, como foi o luto, pode desenvolver uma depressão como uma resposta de uma experiência traumática a um luto, onde há um desinteresse pela vida, uma falta de motivação, de prazer, onde a vida vai perdendo os sentidos, né? Como às vezes eu escuto dizer, qual o significado que tem ainda estar vivo? Diga, Camila. Não, era só para perguntar, isso tudo está incluso também para pessoas com personalidade limítrofe? Olha, eu não tenho muita experiência em tratar pessoas limítrofes, certo? Na minha prática clínica, mas as leituras e muitos estudiosos do trauma faz referência a uma relação a essa personalidade com experiências traumáticas, certo? Então, existem algumas, principalmente as personalidades limítrofes, a gente estaria pensando no trauma do desenvolvimento e talvez pensando em pessoas que tiveram uma estrutura de apego desorganizado, desorientada. Então, seria o apego que normalmente tem a tendência a desenvolver traumas, comportamentos violentos, agressivos, uma tendência para droga, a experiência limítrofe estaria dentro disso, certo? Dentro dos estudos. Não sei se eu lhe respondi. Não, respondeu sim, obrigada. Obrigada. E aí o transtorno de ansiedade e de pânico, um pouco pelo que eu falei, eu acho que dá agora para você entender um pouco de onde vem isso, certo? Porque se eu fico com o sistema nervoso simpático hiperativado, certo? Então, não é tão estranho que eu venha desenvolver um transtorno de ansiedade ou de pânico, porque eu estou hipervigilante, eu estou agitado o tempo todo, achando que alguma coisa vai acontecer e eu não consigo acalmar o meu sistema nervoso. Então, se eu não consigo acalmar, eu desenvolvo um adoecimento. Diga, Adriana.
Uma pergunta rapidinho. Pode-se aplicar essa teoria do trauma a essas síndromes pós-Covid? Porque Pode. muitas pessoas tendo várias dessas desorganizações, né? Que a senhora citou isso. É o seguinte, o Covid, nessa pandemia, esse período que a gente está vivendo, ele ativa o nosso sistema nervoso, colocando ele em alerta. Se você não encontrar recursos que você possa se acalmar, você vai ficar num estado de hiperagitação e hiperativação. Isso pode vir a desenvolver essas doenças. E se você tem uma tendência, certo, a um comportamento mais agitado, uma sensação, vai ter muito mais facilidade de que isso possa ter um campo mais fértil, certo? Então, hoje na psicoterapia e no trabalho que a gente faz com a Somatic Memory System, o objetivo é ajudar as pessoas a reencontrarem no organismo não só recursos, mas trabalhando principalmente num foco relacional e para ajudar a diminuir os sintomas e as respostas do sistema nervoso. Porque acalmando o sistema nervoso, você pode ir trabalhando o contexto e a história. Um foco importante é olhar para como eu estou respondendo às situações. E esse olhar é o quê? É entender como o meu sistema nervoso está interagindo com o ambiente e como ele responde ao estímulo que ele recebe lá fora. Então, seria um trabalho de poder descarregar a experiência traumática não descarregada, né? É a ação incompleta que o sistema nervoso não pôde fazer, junto com a possibilidade, mais do que descarregar. Hoje tem uma coisa muito importante no nosso trabalho com o trauma. Não é descarregar, mas aprender a regular o sistema nervoso, a você poder se sentir seguro com você mesmo, certo? Maravilhosa resposta, professora. Muito obrigada. De nada. Professora. Bem, eu acho. Pois sim, diga. Alguém falou? No final, a senhora vai falar o nome dos autores que a senhora citou ao longo da aula? Posso falar, sim. Eu acho que o foco principal era isso, certo? E a gente pode conversar um pouco sobre dúvidas. Essa é uma mensagem, certo? Que eu acho importante, porque a vida não acaba com o trauma, certo? A gente não perdeu nossa capacidade resiliente. Então, a gente pode pensar que, como essa frase, essa fala dela no filme, né, The Croods, eu acho que vocês conhecem esse desenho, é que a cada sol vem um novo dia, um novo início, uma esperança de que as coisas sejam melhores do que foram ontem. Então, esse é o grande objetivo do trabalho com trauma, é trazer para os sobreviventes de trauma a esperança, a possibilidade de que eles podem acreditar neles mesmos e que eles podem voltar a se sentirem donos de si mesmos e confiantes de que eles são capazes de construir uma nova história para eles, né? Que a vida, porque pense, o trauma é uma coisa que a vida antes e depois do trauma, então a gente precisa resgatar essa vida após a experiência traumática, e não que a vida acabou ali. Pode. Eu acredito que as pessoas têm a capacidade de conseguir reverter trauma. Você pode falar de novo, porque sua voz cortou. Eu acredito que a pessoa é capaz de conseguir reverter trauma, por mais grave que ele seja. Que conforme os desejos, as vontades são maiores do que os traumas, né? Como foi a última frase? Eu não escutei a última frase.
Eu acho que a vontade que a pessoa tem de ter os seus desejos, as suas realizações, é maior que os traumas. Sim. Normalmente, a experiência traumática ela tem uma força muito grande de quebrar os sonhos, certo? De impedir que a gente pense no futuro e acredite que possa desejar uma coisa melhor. Isso é eu estou falando principalmente a gente pensando aqui nos traumas relacionais, que eles são muito fortes, certo? Mas, sim, eu acho que aí vai um pouco para uma coisa que eu já falei antes. Um ponto importante na terapia do trauma, certo? E no trabalho que a gente faz com a Somatic Experience, com a Somatic Memory System, é entender que o ponto principal no trabalho do trauma é um trabalho relacional. A segurança é a terapia. Então, as pessoas que passaram por experiências traumáticas, elas precisam, acima de qualquer coisa, resgatar a segurança. Então, o grande foco no trabalho com trauma é trabalhar a segurança. A segurança significa sentir-se seguro, não só em estar no próprio corpo, sentir seguro com as suas próprias sensações, sentir seguro em caminhar na vida, sentir seguro em estar em algum lugar, sentir seguro em poder se aproximar de alguém. Porque essas coisas, elas são afetadas na experiência traumática. As pessoas que passam principalmente pelos traumas relacionais, ela tem muita dificuldade a ter experiências íntimas e de proximidade com outras pessoas ao longo da vida. Algumas pessoas perdem a capacidade de confiar em qualquer ser humano. Então, esse é um ponto extremamente importante, trabalhar essa segurança, que é trabalhando, resgatando a capacidade dela aprender a escutar a neurocepção, poder escutar o sistema nervoso dela, poder saber o que é seguro e o que é perigoso, porque também há essa perda muitas vezes, porque há uma quebra, uma disfuncionalidade, uma alteração no sistema nervoso. E aí algumas pessoas não conseguem identificar o perigo onde existe, como também não identificar a segurança onde existe, porque é uma alteração, uma quebra. Então, o ponto principal é trabalhar a segurança. Esse é um pouco do que eu me propus e pensei em falar um pouco para vocês. Se alguém quiser conversar alguma coisa, estou aberta. Nós trabalhamos e damos curso em especialização em trauma pela Somatic Memory System, que é um trabalho com sistemas de memórias, certo? E um trabalho psicocorporal, porque o trabalho com trauma, ele precisa do corpo e trabalhar um lugar onde não tem palavra, e muitas vezes a memória está quebrada e fragmentada, e pensar nessa memória, às vezes é insuportável. Então, às vezes a gente não precisa pensar na memória, a gente precisa se livrar dos sintomas, tá? Então, precisa começar por esse caminho, de poder aliviar e acalmar para que você possa se sentir seguro e capaz de permanecer na vida. Poder dar um sentido bom para a vida. E fora a especialização, a gente oferece alguns pequenos cursos em trauma, que são cursos pequenos, né? E são mais acessíveis às vezes, são cursos de 8 encontros, onde a gente explora mais a fundo um pouco de todos esses conteúdos que eu falei aqui. A gente dá uma aula sobre o sistema nervoso e a teoria polivagal, né, para entender o sistema de neurocepção, entender o que é corregulação no trabalho terapêutico com o trauma. A gente dá uma aula sobre memórias também. Diga. Quando que o Instituto tem um próximo curso que os encontros sejam online? Porque eu falo
do sul do país. Já fiz contato outras vezes para verificar se tinha encontros, e a última vez que eu busquei, os encontros ainda estavam presenciais. O que o Instituto tem para oferecer agora, nesta época de online? Online a gente está oferecendo, a gente começou alguns cursos o ano passado, que são esses cursos menores, né, com 8 encontros. A gente está dando um curso, Estudos em Trauma, que começa a próxima semana. A gente tem um outro que é só sobre herança do trauma, trauma do desenvolvimento, né, que é também 6 encontros. Agora, a próxima semana a gente vai iniciar os estudos em trauma. A gente vai trazer toda a teoria da Somatic Memory System, vai falar sobre a relação entre memória e trauma, o trabalho com o sistema nervoso, a gente se aprofunda mais sobre os distúrbios, como o TEPET e outros. Trabalhamos também focando, vamos falar a diferença mais profundamente entre trauma e estresse e os tipos de traumas, né? Para entender o que é um trauma individual, um trauma relacional, um trauma coletivo. Né? Certo, eu vou buscar acompanhar vocês nesse de 6 encontros que começa a próxima semana. Muito obrigada. Isso. E aí a gente também traz algumas técnicas, alguns recursos e coisas que você pode começar a pensar. Ele é online, mas ele também tem uma parte prática que a gente faz, e como você pode usar isso na sua clínica, no seu trabalho, esses instrumentos, como trabalhar com a memória, como são os caminhos, como você pode trabalhar com a memória no trabalho com o trauma. Tá? Ok? E alguém tem alguma outra questão, alguma dúvida? Sim, professora, assim. Diga, Adriana. Eu fiquei pensando, faria diferença se de repente o paciente tiver uma estrutura talvez psicótica, alguma coisa assim? O tipo de trabalho, né, com trauma. Aí a gente estaria... Você tem que olhar primeiro para... Pensar em qualquer trabalho na psicoterapia, você vai ter que olhar para as condições em termos estruturais de como aquela pessoa pode ser tratada. Então, eu vou entrar na questão inicial que eu falei. A gente está falando de segurança, de relação. Então, eu tenho que perceber o outro e perceber o que o outro pode, certo? E como eu posso ajudá-lo dentro da relação. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Se você pensar uma estrutura psicótica, eu poderia pensar, né, numa forma minha de falar, é uma estrutura traumatizada, né? E se eu precisei me cindir, me dissociar na vida, algo de muito grave aconteceu, certo? Mesmo que a gente possa pensar nos fatores que possam ter hereditários, genéticos, não sei o quê, mas a gente tem como o ambiente pode favorecer para que essa estrutura possa construir uma segurança dentro de toda a fragilidade que ela vive. Eu pensaria nessa perspectiva, certo? Eu acho que esse é o ponto central e que o trauma tem me oferecido a olhar para os pacientes todos de uma forma diferente. Como eu posso oferecer segurança para que ele possa lidar com as questões difíceis dele e o processo terapêutico possa ajudá-lo. Tá? Porque isso me ajudou a entender o seguinte: se você diz que um paciente está resistente, né? Vamos dizer um termo que a gente usa, mas, na verdade ele está inseguro, né? Ele está com medo, né? Então, como a minha relação pode favorecer que ele se sinta mais confortável de poder
estar ali e olhar para ele. Porque, na verdade, é uma ação protetiva, sabe? Eu acho que ele precisa ter uma confiança na pessoa que está ali, né? E aí é onde a gente entra no nosso sistema nervoso, certo? A confiança não é uma questão que passa pela palavra, é uma comunicação bidirecional, é uma comunicação entre sistema nervoso e sistema nervoso, não é o que você diz. Certo? Eu dizer para você que aqui é seguro, que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou segura, que o meu ambiente é seguro, tudo isso pode ser verdade. Mas pode ser que nada disso seja sentido pelo outro. E aí, o que é que o meu sistema nervoso está comunicando para ele quando minhas palavras estão dizendo outra coisa? E como é que ele lê o meu espaço, certo? Como é que ele lê qual é a experiência que ele tem com segurança na vida dele? Porque lembre que se sentir seguro faz parte de uma experiência que você teve na vida, tem a ver com uma memória que você tem sobre o que você confia ou não confia na vida, tem uns sinais que você aprendeu a ler sobre segurança. Então, a sensação forte de segurança, de me sentir confortável com alguém, ela é muito mais visceral. Ela acontece antes de que qualquer palavra aconteça. Tá? É verdade. E esse é um ponto principal, fundamental, que eu tenho aprendido cada vez mais, que é fundamental, principalmente com as pessoas traumatizadas, porque o trauma, ela rompe, ela quebra as fronteiras, ela quebra a capacidade de confiança. Então, se vocês não têm mais nenhuma questão, certo? Eu acho que hoje era o que eu carinhosamente preparei para oferecer a vocês e para poder conversar com vocês. Certo? Muito obrigada. Doutora, teve um autor que a senhora citou. A senhora poderia falar de novo o nome dele? Olha, eu falei de Bessel van der Kolk, certo? Que é, quem quer conhecer sobre trauma, eu acho que é um bom livro para começar a ler. Ele já tem em português, ele não tinha, eu acho que foi final do ano passado, começo desse ano, se chama O Corpo Leva Conta, alguma coisa assim. Em português eu acho que é esse o título. Aí a gente tem também Peter Levine, que como Karina mostrou um dos livros dele, que é O Despertar do Tigre, mas a gente tem outros, tem Uma Voz Sem Palavras dele, tem Trauma e Memória, mas Trauma e Memória não tem em português. E tem mais, a gente tem Bruce Perez, que é um psiquiatra que trabalha com crianças, e em português o livro dele que tem é O Menino Criado como Cão, certo? Que são várias histórias de casos clínicos dele, de crianças que passaram por experiências traumáticas. E a gente vai ter Janina Fisch, que eu não conheço nenhum livro dela em português, que trabalha com a dissociação traumática, certo? Debbie Dona também não tem livro em português, mas é a pessoa que trabalha principalmente em cima da teoria polivagal na clínica, porque é importante entender que a teoria polivagal não é uma abordagem terapêutica, é como é que eu diria, é uma teoria sobre o sistema nervoso que tem dado muita sustentação e dialogado com a psicoterapia do trauma e com muitas outras psicoterapias, ajudando o modo de fazer psicoterapia e entendendo o sistema nervoso, certo?
Então, que seria, aí tem um livro de Steve Porges, em português, que é sobre o livro dele, sobre a teoria polivagal, só tem esse dele em português, mas muitos desses livros vocês encontram em espanhol ou em inglês. Essa é mais, tem outros teóricos, mas essa seria uma bibliografia, vamos dizer, de base. Aí tem Maurício Stupidia, que trabalha com a gente, que é uma das pessoas que desenvolve a Somatic Memory System, que é o corpo violado, sobre o trauma do abuso. E Herbert Grassman, que é o da Somatic Memory System, também são eles dois que trabalham, que eu trabalho junto com eles. Ele não tem livro em português, só tem livro em alemão, eu acho que nem sei se já tem para o inglês, ok? Mas são basicamente esses, e se vocês tiverem interesse, conhecer e gostar mais, a próxima semana a gente está iniciando um curso sobre estudos em trauma, onde vamos explorar mais esses conceitos, esses conteúdos, e as inscrições já estão abertas. É um tempo pequeno, até para você ir descobrindo o quanto você gostaria de conhecer mais do trabalho da Somatic Memory System e entender que isso não é uma abordagem que invalida a forma de você trabalhar, é algo que você pode agregar ao seu trabalho. Seja você trabalhe com Gestalt, com TCC, com, vamos dizer, com psicanálise, com terapias, outras terapias corporais, isso não invalida, é uma coisa que agrega, que dá um novo instrumento à sua clínica, principalmente nesse olhar com pacientes sobreviventes de trauma, certo? Isso é um viés interessante e eu posso dizer da minha experiência, certo? Me transformou muito, apesar de eu sempre trabalhar com psicoterapia corporal, mas me deu um olhar diferente ao olhar que eu sempre tive como psicoterapeuta corporal. Então, minha forma de trabalhar com um psicoterapeuta e com o corpo também mudou, certo? É uma forma diferente da forma que eu aprendi tradicionalmente. E também esse curso está aberto, não é só para psicólogos, porque pense, tem vários instrumentos do trauma que você pode trabalhar em situações emergenciais. Então, quem trabalha em situações emergenciais, com, vamos dizer, em serviços de acolhimento a vítimas de violência, ou mesmo em hospital, em situações emergenciais, porque o hospital também é um lugar que pode desenvolver muitos traumas, mesmo não tendo a intenção, certo? Vamos dizer, uma intervenção cirúrgica pode, por si só, ser uma intervenção traumática para uma pessoa. E se a gente tiver alguns recursos que possam ajudar essas pessoas que vão passar por essas intervenções, a gente pode fazer diferença na experiência dela. Eu já atendi pessoas que desenvolveram trauma a partir de cirurgias, de intervenções, porque a experiência foi dolorosa, mas a intenção não era ser, era para salvar a vida, mas pode desenvolver um trauma, sabe? E também serve, eu acho que para qualquer pessoa que acolhe, vamos dizer, se você trabalha em hospitais como situações de emergência ou de pegar vítimas de acidente, eu acho que tem alguns recursos no trauma que você pode completamente fazer a diferença daquela pessoa que está vivendo aquele momento inicial de um impacto traumático de acordo com o acidente, certo? Sofrido. Então, isso é um curso que oferece, porque não é um curso de especialização para psicólogos, certo? Cada um vai ter o instrumento dentro da sua área e a forma que pode atuar especificamente, certo? O psicólogo vai atuar com as técnicas voltadas dentro da psicoterapia, mas a gente tem recursos de apoio e de suporte nessas situações. Eu já desenvolvi trabalhos, eu já desenvolvi trabalhos com pessoal na Polícia Federal, certo? Para ajudar eles a lidar com as situações de estresse, Polícia Rodoviária Federal. Já desenvolvi trabalhos com os profissionais que trabalham com assistência no serviço de violência à mulher,
ajudando os técnicos a trabalhar com a questão do acolhimento, tá? Não só em termos da psicoterapia, mas como trabalhar com acolhimento e poder compreender essas reações tão diversas que as pessoas traumatizadas têm. De uma hora ela está agitada, outra hora ela está paralisada, parece que ela não escuta, certo? Ela chega hoje, lhe pede ajuda, amanhã não volta. Então, entender um pouco essa dinâmica e também entender como você pode acolher de uma outra forma, porque também é angustiante estar trabalhando nesses lugares e você estar presenciando todos os dias a violência, a agressão por narração, ou pela pessoa que chega assustada e muitas vezes e você se sente impotente. O que é que eu posso fazer? E tem um limite até onde vai. Então, poder também trabalhar esse lugar dentro da gente, dando suporte a esses profissionais que trabalham nesses lugares. E eu acho que hoje o pessoal de saúde, né, que está na linha de frente do Covid, precisa muito de um suporte e de desenvolver recursos para lidar com a tensão e com os medos e com o que eles estão vivenciando, vendo no dia a dia. E às vezes alguns muito isolados da própria família, né? Então, isso altera a nossa vida profundamente. Então, está aberto, não é só. Alguém perguntou aqui como se inscrever, certo? E aí, tá lá no... Se vocês não seguem a gente no Instagram, é @IPS_RN. No link lá da bio, você encontra as informações de como fazer sua inscrição, certo? Eu vou botar aqui. O Instagram é esse. Certo? Agora, vocês também podem pegar informações através do nosso WhatsApp, que pode ser mais fácil para vocês, certo? Para algumas pessoas pode ser mais fácil o WhatsApp, né? Então, vou botar aqui. 99128-6009. Nesse WhatsApp, certo? Então, eu acho que esses são os meios que talvez vocês usem mais do que o e-mail, né? Eu acho que o e-mail fica em último caso, né? A gente usa mais o WhatsApp hoje em dia, né? Tá ok? Então, eu desejo um bom feriado para vocês e muito feliz de ver algumas pessoas aqui conhecidas que fazem até curso com a gente, Ieda, Ana Maria Concheta, certo? Que eu vi por aqui, pode ter outras que eu ainda não vi. Excelente Fábio. aula. Ana, para variar, suas aulas são um show. Gente, obrigado, vale a pena. Ana. Muito bom. É um aprendizado atrás do outro. Então, eu realmente sou suspeita. Amo. E estou já fazendo inscrição. Já estou inscrita para o curso. Tá? Já estou lá. Fábio aqui também, que eu estou vendo, que ele também está. Eu estou atento. Ele já fez esse curso que a gente vai iniciar quarta-feira. E super indico. E ele agora está fazendo outro, que é um curso da gente voltado para a biosistêmica sobre a escuta empática, certo? Como está, pessoal? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de cada um, né? O tempo Obrigada, que vocês ficaram. Obrigado, Ana Maria. E Eda também, que parece que já saiu. Tá? Então, Adriana, seja bem-vinda, certo? Você
quem mais aqui puder e tiver interesse e disponibilidade no momento, certo? Será um prazer. E assim, vamos nos despedindo, certo? Bom feriado. Até semana que vem. Beijo. Beijo, Ana Maria. Boa noite. Boa noite.